Eu tenho dito aqui que quando eu olho para as religiões antigas, eu sempre digo que com base na iconografia, na epigrafia, no que nós temos como cultura material, é preciso realmente ser ingênuo para você acreditar que existe qualquer espécie de Deus. Que quando os textos, a arte, a arquitetura falam sobre deuses, esteja falando sobre seres sobrenaturais, metafísicos. Nós fazemos muitas vezes, eu tenho procurado ser incisivo aqui, uma espécie de anacronismo em relação à ideia de Deus. Nós aqui no Ocidente, enculturados, sobretudo pela religião cristã, que tem a sua própria base de fé na Bíblia, acreditamos que quando nós ouvimos falar de milagres, abertura de mar vermelho, sabe, carne caindo do céu, ou qualquer outro tipo de coisa, nós estejamos falando acerca de seres poderosos na ideia de Deus. E, portanto, a gente acaba entendendo que quando se fala de Deus, está se falando de uma entidade sobrenatural. Mas será isto verdade? Hoje, nós iremos dialogar com a cultura sumeriana. Nós vamos entender o que eu tenho dito para vocês, que o que temos na Bíblia hebraica, na verdade, é preservado por um grupo social, por um movimento que se estabelece no sul, que guarda esta memória antiga de como, na verdade, esses grupos sociais, vamos chamar de cidades-estados ou dinastias, se enfrentavam, lutavam pelo estabelecimento do poder. Dizer que nesse livro que o senhor lançou agora em 2026, Javé, El e Baal, a guerra entre os deuses, o senhor vai sepultar de uma vez por todas que o Deus bíblico é um ser sobrenatural? Já está sepultado. Professor, o senhor então está querendo dizer que o Javé da Bíblia, ele também foi alçado à figura de um leão? Não sou eu quem está dizendo, não. São as tradições antigas e a própria Bíblia hebraica. Professor, então o senhor está dizendo que Javé, o Deus bíblico, ele nada mais é do que uma insígnia, um epíteto que designava quem, na verdade, tinha o poder para liderar determinados grupos sociais até chegar ao status de rei? Não, eu não estou dizendo. Calma, menino. Quem diz é a própria documentação antiga. Quem diz é a Bíblia hebraica, a iconografia, a epigrafia. Quem diz é a ciência. Quem diz é a historiografia, é a arqueologia, não sou eu, ok? Então, eu já soube que ia ter uma galera aí, que eu mal divulguei isso, um pedacinho ontem no canal ali de um colega aí, já disseram que iam me refutar, eu pago, ok? Eu quero dizer que eu pago para quem quiser vir me refutar, porque na garganta tem um monte por aí, tá bom? Então, vamos lá. Essa imagem que você está vendo aí, ela é sumeriana. É uma plaqueta suméria com combate entre, escute isso, um touro, homem, uma águia, leão, preste atenção, uma águia, leão. E ela aparece como uma figura da terceira dinastia. Olha onde ela está, Brasil. Não é que ela está no ano entre 2600 e 2500 a.C., logo entendendo que se ela está nesse contexto, o achado arqueológico, e agora entendendo vamos dizer, a filologia para a reconstrução do artefato como parte de uma cultura material, então nós podemos dizer que já havia uma tradição antiga, muito antiga, que na verdade usa o símbolo e a representação zoomórfica para representar o poder dos deuses homens, não dos homens deuses. Ou seja, daqueles que eram alçados à figura de heróis, a figuras de seres poderosos, combatentes, entre outros, por seus atributos, para governarem os homens. Mas tem alguns aqui no YouTube que eu descobri hoje, me mandaram umas mensagens, que eles ainda retroalimentam a possibilidade de Javé ser um Deus ressignificado. Ei, se você foi para esse canal aí, me desculpe, você está comendo lavagem. Me desculpe, você está comendo porcaria. Porque a iconografia, a epigrafia vai dialogar inteiramente com a Bíblia hebraica para você entender que, na verdade,
A imagem zoomórfica, ela vem para representar não o próprio reino animal. Gente, isso é loucura. Ela representa poderes. Como que o senhor sabe disso, professor? Não porque a iconografia diz, porque a Bíblia hebraica diz. Daniel, um suposto profeta que não existiu, mas é uma tradição, quando quis representar o poder dos impérios e dos seus reis, ele mostrou isso através de quê? De figuras zoomórficas. O leão, o leopardo, e aliás, não só isso, ele mesmo designou que eram impérios, tais como o persa, Roma, o Império Grego. Olha como é que o profeta... Vai ficar difícil refutar o Lelê, não vai? Vai. Sem estar de frente comigo, todo mundo vai me refutar. Agora, de frente comigo, alguns vão cagar. Então, escute isso aqui. Primeiro, nós já temos aqui essa primeira representação. Observe que mostra figuras mitológicas em luta, um motivo comum em arte suméria, com animais e híbridos simbólicos. Ok. Selo cilíndrico, impressão moderna. Friso com homem. Homem é o quê? Homem touro. Ah, meu amigo, mas então você está acreditando que, na verdade, os deuses eram representados, deuses, seres celestes, divinos, a figura de animais. Não, não e não. Os homens eram configurados a partir da arte por seus atributos de poder. Se um rei fosse um rei violento, fosse um rei imbatível, fosse um rei feroz, ele era configurado um leão. É um relevo de terracota de um homem de novo, touro. Um homem, repita comigo aí, escreve aí. Um homem touro. Um homem touro. Lutando com quem, professor? Lutando com um leão. Mais uma imagem. Você está conseguindo ver que imagem é essa? E comenta para mim. A imagem de um touro, ok? E a imagem do que, gente? De um leão, ok? A imagem de um touro, a imagem de um leão. Eu quero te fazer mais uma pergunta para ver se você está aprendendo. Você acredita mesmo que quando o artista produziu essa obra, lembrando, isso é propaganda, é por isso que Jesus é mito. É um mito quanto fundação. Isso aí é propaganda. Você acha que quando alguém está produzindo isso aqui que eu acabei de mostrar, minha gente, é propaganda egípcia, tá aqui, olha, não chora não, neném, é propaganda, era a forma com que os que dominavam a arte tinham para poder enaltecer o poder dos grandes heróis, propaganda. Não é outra coisa, é propaganda. A terceira iconografia é lamassu, leão alado ou touro alado. Por quê? Porque ele tem cabeça de uma coisa, ele é uma mistura de tudo híbrido. Tá vendo aí? Ok? Tá vendo aí? Figuras híbridas, tá aí, beleza? Também representando poder. Esse grupo específico é esse grupo que preserva essas memórias traditivas, mesmo sendo camponeses, portanto plural, grupos. Chassu e Alma não eram um grupo, eram grupos, ok? E, portanto, grupos que vieram de onde? Da minha mãe, vieram da casa da minha mãe. Eles não tinham nada a ver com o norte, eles vinham do sul. Aqui, neste capítulo, deixa-me tirar aqui só para não atrapalhar vocês, ok? Lá na página 341, quando eu começo a mostrar por que tem uma tradição efraimita, representada inclusive pelo touro, que consequentemente é o El Ugarit, e a outra representada por Judá, que se constitui na semiótica e na narrativa como um leão. Quem está escrevendo não viu nenhum leão e vaca brigando, gente. Vem aprender a fazer análise histórica com metodologia com o professor. Não. Quem produziu essa arte como propaganda para representar forças imperiais, só para você ter uma ideia, o fez porque sabia que estava diante de duas dinastias, de dois reinos que estavam lutando onde, professor? Na Suméria.
Por isso que a tradição judaíta, ela é inimiga crucial, inimiga feroz, exclusivamente do Deus El e Baal. Só que ela se torna parte, clara, numa fusão, que eu vou explicar isso no livro, com El. E Baal é o único inimigo de Judá.